porque primeiro eu realmente fui Sabesp. Aliás, durante uma vida eu fui Sabesp. Eu entrei na Sabesp em 1968, quando ainda não era Sabesp, era a Companhia Metropolitana de Água de São Paulo, que foi criada em 1968. Anos depois, em 1973, foi criada a Sabesp, aí uma companhia maior estadual, e era completa, a Companhia de Saneamento Básico. Ali na Sabesp eu fiz carreira, cheguei à superintendência jurídica, que acho que foi na década de 80, e os meus últimos anos na Sabesp, eu fui assistente jurídica da presidência da Sabesp. Na década de 80, mais ou menos, nós começamos a falar sobre fundação. E ficamos trabalhando nisto, ninguém aceitava muito. Nós ficamos 10 anos falando sobre fundação para todos os diretores, porque a diretoria trocava a cada governo. Então, cada governo a gente ia lá, eu pelo menos, né? Ia lá para dizer, olha, a gente tem um projeto muito interessante, é um projeto que, na minha opinião, e eu acho que realmente é o maior benefício que uma empresa pode conceder aos seus empregados, né? Uma aposentadoria mais digna, melhorada. Eu acho que é uma preocupação com a família, para não depender só do governo, do INSS, né? Eu participei do Grêmio Comasp em 68, depois fui responsável por parte do projeto de criação da Associação Sabesp, que existe até hoje. E depois, quando eu fui para a presidência, eu fiquei mais próxima, né, da cúpula, então era mais fácil. Todo mundo, eu ia toda hora lá, vamos criar a Sabesprev, vamos. E assim se passaram 10 anos. Até que num determinado governo, que deve ser na década já de finalzinho de 80, começo de 90, nós tivemos um presidente que se mostrou muito interessado em ajudar, eu era assistente dele, e ele tocou a coisa. Foi, na verdade, o primeiro presidente que disse, vocês vão ter a fundação. Constituiu um grupo, mas nós já éramos um grupo, porque mesmo sem ser oficializado, mas era um grupo que tinha os mesmos objetivos, né? E esse grupo a gente viveu durante praticamente 10 anos, mantendo aquele sonho, um dia sai, e na década aí, 1989, teve também um governador que foi sensível, né, à criação da Fundação Sabesp, que inicialmente chamava-se Sânios, significa saneamento. E quando nós tivemos no Ministério, na época, com este presidente que nos acompanhou até lá, a gente foi conversar com o ministro e ele falou, vamos mudar esse nome. Então, a Fundação Sabesp foi numa noite que nós ficamos até o dia seguinte, porque íamos ser recebidas pelo ministro pela primeira vez, ministro da Previdência, do Trabalho e da Previdência. Pela primeira vez, uma autoridade desse nível atendia a gente. E nós saímos de lá achando que a gente ia conseguir. Mas aí, em 90, nós realmente nos envolvemos. A gente se aprofundou na legislação, começamos a ter experiência com outros fundos. Aquela história, o sonho que, né, era um sonho para a gente. Quer dizer, deu tudo certo. O governador concordou, chegamos até Brasília, de repente autorizou. Então, o nosso processo, durante 10 anos ele ficou, mas ele não foi adormecido. Porque a gente estava sempre, não deixa, não, né? Nós queremos que continue, a gente tem esperança. Nós éramos os incansáveis. E era um grupo, não era só eu não, era um grupo de Sabesp. Tínhamos muito apoio dos sindicatos, das associações, e tínhamos a própria, e era, sabe, era o sonho dos empregados da Sabesp. Foi realmente aquela história, o sonho que foi realizado. Então, nós aí realmente, no prazo de um ano, depois de 10 anos praticamente parados, em um ano a gente conseguiu implantar a Sabesprev. E é uma coisa que é impressionante, porque os empregados estavam tão ansiosos e nós fizemos uma campanha de adesão que, num espaço muito curto de tempo, nós tivemos mais de 90% de adesão. Acho que foi 92% de adesão. Então, a gente teve uma adesão, ou seja, a gente, num ano, era grande.
né? E com a participação, então, da Sabesp, que fez uma dotação inicial, porque esse era o modelo que nós tínhamos. E a preocupação é a gente queria atender os empregados, né? Agora, evidentemente que nós tivemos um plano imenso, porque nossa Sabesp era muito grande. Sabesp, não sei, na época eu tenho a impressão que nós estávamos em mais de 200 municípios do estado. Hoje deve ter mais. Mas a gente visitava. Nós fazíamos assim, dávamos palestras, reuniões de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, para que todos, e às vezes as pessoas perguntavam, a senhora vai aderir? Eu já aderi, né? E aí, eu acho que com isso a gente cresceu grande. Então e com isso também houve esse interesse da parte, existe uma associação, a Associação Brasileira dos Fundos de Pensão, ABRAP, eu fui diretora por muitos anos lá, sabe? Foi muito gratificante, porque aí a gente se aproximou mais dos fundos, então o nosso conhecimento vinha também da experiência de fundos de pensão. Isso foi importante, que nós tínhamos uma preocupação muito grande com o empregado, muito grande. E aí a gente até fala ali em responsabilidade, orgulho, porque a responsabilidade nossa era imensa, porque nós passamos a administrar dinheiro dos empregados, sabe? E isso era como se fosse da gente, nós precisamos administrar bem, e eu acho que com isso ela foi crescendo, ela realmente cresceu muito rápido. Olha, eu acho que os princípios, do princípio da fundação, houve muita sensibilidade, muita seriedade, sabe? Transparência, o fato de nós termos um jornalzinho, nós divulgávamos absolutamente tudo que nós estávamos fazendo. Então, eu acho que isto foi muito importante, porque havia credibilidade por parte, né? E graças àquele trabalho, porque a gente dizia que acho que nós não temos condição. Não era verdade, a gente tinha sim, porque nós já estávamos envolvidos na época e éramos muito responsáveis. A hora que a gente levava isso, olha, esse é o melhor benefício, o maior benefício que uma empresa pode conceder para os empregados, a gente estava dando a palavra ali, né? Da minha cara para apanhar. Mas eu acho que isso é importante. Então, eu acho que isto foi muito, muito importante. Os valores que nós implantamos lá atrás, sabe? Aquela história, seriedade, transparência, participação, os empregados podiam palpitar, havia um bom relacionamento, um entrosamento muito bom com o conselho, com diretoria de Sabesp, né? A própria Sabesprev era uma família, a Sabesprev. E a gente queria que fosse assim. Quantas vezes eu não ouvi dos diretores que eu administrava com coração? E eu dizia, não, eu administro também com responsabilidade, com técnica, mas eu acho que coração é fundamental. Sabe? E era assim, se eu fiquei por quase 13 anos, eu acho que é porque deu certo. E aqueles princípios, aquilo que a gente falou lá atrás, e que de uma certa forma existia na Sabesprev, existe até hoje. Mudanças houveram grandes, né? Muito grandes, mas a previdência, que hoje é muito firme, sabe? Continua muita segurança. Eu posso dizer porque eu sou uma assistida da Sabesprev. Eu nunca tive um problema. Fico feliz com isso, evidentemente. Eu acho que nós acertamos. Então, satisfação, orgulho pelas pessoas que estão lá, que eu sei que está dando certo. Então, eu acho que, sabe, seriedade, eu gosto dessa coisa assim. Mas aqueles empregados que aderiram, eu tenho certeza que eles têm hoje uma qualidade de vida melhor, que foi proporcionada pela Sabesprev. Eu diria que o sonho foi realizado. É um sonho que nós tivemos durante 10 anos e eu nem imaginava que um sonho realizado naquelas proporções desse tanta alegria para a gente. Tem um pensamento no primeiro jornal que a gente fez, primeiro jornalzinho da Sabesprev, chamado Primeiro Jornal da Fundação.
Fundação Sabesp, em julho de 1991. Esse pensamento é muito importante, mas é muito. E eu gostaria de encerrar aqui, deixando esse pensamento a todos aqueles que buscaram a realização do sonho, os empregados da Sabesp, da Sabesprev, os dirigentes, enfim, todos que participaram de alguma forma. Fundação Sabesp completa este ano 35 anos. O caminho percorrido foi grande para a gente chegar até aqui, até os 35 anos. Mas tudo isso representa superação, perseverança, desafios e muita solidez. Valores, e se eu estou falando de valores, valores que continuam vivos e preservados até hoje na Fundação Sabesp. E eu digo isso porque eu vivo Fundação Sabesp e vejo isso aqui. Então, por isso que eu gostaria de encerrar mais uma vez, deixando esse pensamento que constou do primeiro jornalzinho da Sabesprev, 1991. Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um ano e são melhores. Há homens que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há aqueles que lutam por toda a vida. Estes são imprescindíveis. Estendido, porque na época, mas estendido quando eu digo a homens, a mulheres também. Hoje, vou falar em legado. Isso tudo que eu falei para vocês, eu acho que é o legado que a gente conseguiu deixar para vocês há 35 anos. Mas eu tenho tanta certeza do que aquilo que a gente deixou, ficou. Então, deixamos aqui um abraço carinhoso a todos aqueles que participaram desde a década de 80, sabe? Eu acho que isso mostra perseverança. A gente não pode desistir dos sonhos. E esta realidade nós só temos porque sonhamos durante anos e o sonho se tornou realidade. Essa é a coisa mais importante que eu posso deixar para vocês. Vão atrás de sonhos. Briguem por eles. Porque eu acho que nós somos prova viva disso. Que foram 10 anos para existir Fundação Sabesp, que está aí forte.